Convido para fazer uso da palavra o senador Sérgio Souza. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, cidadãos brasileiros, assessoria, a todos aqueles que nos acompanham na tarde de hoje. Senhora Presidente, o assunto que me traz à tribuna na tarde de hoje é a sanção e os vetos opostos pela presidente Dilma na Lei 12.727, que trata da medida provisória 571, que se refere ao Código Florestal Brasileiro, ou seja, aquela medida provisória que complementou a Lei 12.651 de 2012, que é a lei do novo Código Florestal Brasileiro. Código este que tramitou no Congresso Nacional por mais de uma década de debates e embates, sempre com grupos aguerridos, dedicados às suas causas. Junto com a sanção, foram apresentados 9 vetos pela presidência da República. Sem entrar nos detalhes, penso que é fundamental destacar como positiva a sanção da lei originada pela MP 571, que, por sua vez, correspondia à continuidade de um processo legislativo que já durava quase 15 anos, desde que o Brasil começou a expandir as suas áreas agrícolas, principalmente no norte. Houve a necessidade de regulamentarmos ou de refazermos a legislação ambiental. Trata-se, portanto, senhor presidente, meu caro senador Mozarildo Cavalcanti, da consolidação de um marco regulatório para o uso da terra e para a conservação das florestas nacionais. Trata-se de, enfim, conferir segurança jurídica aos produtores agrícolas de todo o nosso Brasil. Este é o ponto principal desta legislação entendida como Código Florestal. O ponto principal é darmos segurança jurídica aos produtores de todo esse nosso imenso continental país. A tramitação dessa matéria, ao longo de todos esses anos, foi marcada pelo antagonismo entre ruralistas e ambientalistas. E, ao final desse processo, percebendo que ambos os setores não se sentem plenamente satisfeitos, creio que foi possível construir um meio-termo que atende ao Brasil. O país possui uma vegetação extraordinária, inclusive possui uma vocação do mesmo tamanho na produção rural. E não pode, em hipótese alguma, meus caros senadores e senadoras, abrir mão desse potencial rural que tem o Brasil, desse potencial agrícola que tem o Brasil, como não podemos também abrir mão do potencial ambiental que tem esse país. Podemos nos tornar o maior produtor de alimentos num planeta que atingirá 9 bilhões de pessoas em 2050, sendo que até lá precisaremos aumentar em 50% a produção de alimentos, segundo dados fornecidos por Ban Ki-moon na abertura da Conferência sobre Sustentabilidade, a Rio+20, que ocorreu neste ano na cidade do Rio de Janeiro. De outro lado, nossa condição de um país com território de dimensões continentais continua ou possui 62% de matas nativas preservadas. 62% de todo o território brasileiro é coberto por matas nativas.
38% se referem aos centros urbanos, às regiões metropolitanas e às regiões degradadas, bem como as áreas utilizadas para a produção agrícola. Ou seja, nós somos, mesmo com 62% do território preservado com mata nativa, repito isso porque temos uma grande extensão também de reflorestamento com exóticas, nós somos hoje já o segundo maior produtor agrícola do mundo. Nós damos exemplo de produção agrícola e também damos exemplo de preservação ambiental, ou seja, nós damos exemplos de sustentabilidade para o resto do mundo e assim devemos continuar. Penso que os dois objetivos foram perseguidos e alcançados, tanto a melhoria e a continuidade da produção rural, quanto a conservação ambiental, que sem esses dois elementos, produção de alimentos e conservação do meio ambiente, nós não teremos sobrevida no planeta. Não há vida sem alimentos, não há vida sem meio ambiente. São pilares necessários para a sustentabilidade dos nossos cidadãos, do povo, da nação brasileira e de todo o planeta. Muitas vezes as discussões se mostraram exacerbadas e desconexas. Afinal, não é possível ao homem do campo, cuja atividade econômica depende exclusivamente da natureza, não tratar com muito cuidado do meio ambiente em que vive e, repito, depende. Mas, enfim, chegamos ao fim desse processo com a apresentação de 9 vetos ao texto aprovado pelo Congresso Nacional. Devo dizer que o texto que aqui aprovamos representa a vontade da maioria do Poder Legislativo. E, aliás, ao longo das negociações, aparentemente contava também com a concordância do governo federal. Os vetos demonstram o contrário, e isso faz parte do processo democrático brasileiro. É evidente que há críticas de mérito e de forma em relação aos vetos, mas ainda assim vejo como positivo o estabelecimento, afinal, de um marco regulatório que traga paz e segurança ao homem do campo. Com muito prazer, concedo uma parte à minha colega, senadora Ana Amélia. Senador Sérgio Souza, Vossa Excelência, que é de um estado como o meu, de alta produção agrícola de alimentos, o Paraná, eu sou do Rio Grande do Sul, conhece melhor ainda a realidade dos pequenos e médios agricultores, que são a maioria no Brasil. A legislação, do ponto de vista, então, técnico da preservação ambiental, protege os pequenos. Os grandes, na verdade, têm capacidade e poder para tomar empréstimos, para ter acesso à tecnologia, todo acesso de informação de mercado e tem competitividade, porque têm poder. Os pequenos têm a proteção de políticas públicas muito adequadas, por sinal, PRONAF, e mais alimentos, entre outros mecanismos que dispõem. Agora mesmo no Código, na aprovação do Código, o que nós aprovamos no Senado foi exatamente essa proteção aos até 4 módulos fiscais, que variam de acordo para estado, ou às vezes até de região. O módulo pode variar de 15 hectares até 100 hectares, variando a região do país. Mas eu me preocupo que o médio agricultor, aquele até de 300 hectares, fica descoberto, como eu disse hoje, sem pai nem mãe. E o risco, talvez, não é só da insegurança jurídica, é de que possa aumentar a concentração das grandes propriedades ou a subdivisão dessa média propriedade em propriedades de até 4 módulos fiscais, como forma de sobrevivência dessa unidade rural média. Bom, que não traria um benefício ao produtor, porque a legislação não permite, aí tem que manter as áreas de preservação como se fosse a propriedade média, né? Veja só, então, isso é um ponto, mas eu nem vou me ater
a esse aspecto, que é um aspecto técnico, que eu diria até, dos vetos analisados tecnicamente, até os agricultores poderiam cumpri-lo, dependendo dos prazos que o governo regulamentar e der essa garantia. A minha preocupação é de ordem política e institucional. Nós aqui fizemos um enorme esforço, mas enorme esforço mesmo, porque para aprovar uma matéria numa comissão mista que examina a medida provisória, é preciso unanimidade. Basta que um senador ou um deputado na comissão mista estabeleça uma vírgula e não vote, anula-se todo o esforço. Naqueles 2 dias, das últimas semanas de votação do Código, foi um exercício muito exaustivo, cansativo, mas de muito empenho, de parte a parte. Então, os nossos relatores, elogio novamente, desde o Aldo Rebelo, ao Luiz Henrique e ao Jorge Viana, fizeram um trabalho junto com o presidente, eu vi no Bom Gás, do meu estado, no sentido dessa construção. Então, me preocupa muito que a presidente, que tem todo o direito constitucional de apor vetos, tenha usado o decreto-lei para resolver essa pendência. E aí é que está o grande problema da eventual discussão sobre a constitucionalidade deste ato da Presidente da República. Então, eu aqui, como, digamos, que acompanho isso, penso que ir para a judicialização uma matéria tão relevante quanto essa não é o melhor dos mundos. Não é o melhor que o Brasil precisa em matéria de segurança jurídica para a área da preservação ambiental. Para terminar, e para não comprometer o seu discurso, mas tenho certeza que o senador Mozarildo, generoso como é, vai dar o tempo que eu fiz dessa parte. A minha preocupação também em relação a essa matéria, senador, diz respeito às questões não só jurídicas, mas a questão da própria segurança do produtor rural e a omissão nesta que não é uma lei de florestas, esta é uma lei ambiental. E não há nesta lei qualquer referência à legislação ambiental para a área urbana, somente para a área rural. Então, nisso nós não podemos nos omitir de não ter também para a área urbana um requisito legal, um marco legal regulatório, porque senão nós vamos continuar passivamente aceitando o esgoto sendo jogado nos rios, nas grandes cidades, e ninguém enxerga isso. Tietê lá em São Paulo, o dilúvio lá em Porto Alegre, jogando tudo no Guaíba ou nas nascentes dos rios. Isso pode. Então, é preciso ter, não uma hipocrisia no trato dessa questão, mas um tratamento real, porque a maior parte do agricultor brasileiro é preservacionista, no seu estado, no meu estado. Então, eu faço à parte para tentar abrir o debate em torno desse tema, diante dos vetos que a presidente Dilma apôs à medida provisória, trazendo um decreto para definir a questão. Obrigado, senadora Ana Amélia. Dentro da questão de que, de fato, nós temos uma legislação ambiental e não uma legislação florestal, e não se restringe, ou não deveria se restringir, ao meio rural, mas também ao país como um todo, e aí o urbano é onde concentra hoje mais de 95% da população brasileira. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência, porque dizia já aqui durante os debates, tanto aqui quanto nas comissões de méritos, lá antes mesmo da medida provisória, o exemplo do Paraná de Curitiba, onde passa por dentro da cidade de Curitiba vários rios e que se transformam ou desaguam no Iguaçu, e o Iguaçu é um rio extremamente poluído, é um dos rios mais poluídos, é como o Tietê, em São Paulo, e não tem vida, não tem vida. No entanto, pouco mais de uma centena de quilômetros após sair do meio urbano, você já vê uma vida toda em volta desse rio e de fato, nós percebemos que o maior poluidor é o homem. Não é o produtor rural, não é o cidadão comum, não é o homem como um todo. E como há uma aglomeração muito forte nos grandes centros, nos centros urbanos, a poluição maior é ali.
E dali que cabe à natureza durante, e esse código ele vem para isso, né? Ele vem como uma forma de proteção dos nossos rios. A mata ciliar ela serve para isso, além de formar o corredor da biodiversidade, tanto da fauna quanto da flora, mas ele serve como proteção dos nossos rios, que é uma fonte de água e da sustentabilidade, mas nos meios urbanos isso não tem. Curitiba mesmo, muitos dos rios estão embaixo das ruas, das quadras, dos prédios. Isso é fato. Nós deveríamos ter avançado um pouco mais, mas eu percebi que tanto o governo quanto o Congresso Nacional, quando viram da dificuldade que seria tratar deste tema dentro desse código, não conseguiríamos avançar na celeridade ou na velocidade que precisaríamos para resolver o problema, pelo menos no meio rural. Mas acredito que vamos dar um passo importante na sequência, porque há uma consciência muito grande de que nós precisamos rever padrões de produção e de consumo e, principalmente, de conservação do meio ambiente. Eu sou relator da Comissão de Mudanças Climáticas. Fiz uma reflexão essa semana na reunião da comissão. Nós vamos ter a COP18, agora no final de novembro, começo de dezembro, em Doha, no Catar. Eu percebo que há um evidente desinteresse do Parlamento, pela assiduidade que eu percebo nesta comissão, que é uma das comissões mais importantes do Congresso Nacional. O Congresso Nacional só tem 2 comissões permanentes, uma é a de mudanças climáticas e a outra é a comissão de orçamento, e percebo um esvaziamento, mas eu vou mais além, eu percebo um desinteresse da sociedade brasileira, mundial, nessas questões do cuidado das questões climáticas, que afetam diretamente a produção rural, o meio urbano, e que são frutos da forma que nós utilizamos o nosso planeta. Por isso, repito, usar parâmetros para mudar conceitos de produção e de consumo. Nós temos que nos preocupar com isso, porque somente a parte econômica momentânea não é a solução. Talvez o econômico, no futuro, será muito mais desfavorável ao cidadão brasileiro, à população mundial, se nós não adotarmos uma medida pontual no que diz respeito a essa questão das mudanças climáticas e minimizar secas como essas do Nordeste ou como essa que assolou o sul do país, causando prejuízos catastróficos aos nossos estados, principalmente ao Paraná e a Santa Catarina. Com muita honra, concedo uma parte ao meu colega do PMDB, do estado da Rondônia, senador Tomás Correia. Senador Sérgio Souza, agradeço a parte que Vossa Excelência me concede. Eu queria dizer o seguinte: não há dúvida que o Poder Executivo tem competência para apor vetos a matérias de projeto de lei votado nesta Casa. Isso é constitucional, não vejo nenhum problema quanto aos vetos. Embora estranhe que uma matéria como esta, que foi amplamente debatida nesta Casa, discutido, objeto de acordo, de reuniões, de vai para lá e vem para cá, de puxa para um lado e para outro, ambientalistas, ruralistas, debates, noites e jantares, almoços, etc. e tal, para encontrar um texto que fosse consensual, que fosse entendido com o Poder Executivo. Tudo aprovado, o Congresso votou por unanimidade. Teve apenas um voto, se eu não estou enganado, 2, do senador do PMDB do Paraná, Riquião, e do senador, salvo engano, do Rio de Janeiro, do PT, Lindenberg Farias. O resto da Casa, todos os senadores votaram aprovando esta medida provisória, e também na Câmara dos Deputados. Foi, salvo engano, unânime. E, de repente, o que era fruto do entendimento foi vetado. E aí é que é a minha dúvida. Aí vem a minha dúvida. A competência para vetar é indiscutível. É matéria prevista na Constituição. Mas aí vem uma dúvida maior. É se o Executivo teria efetivamente competência para, através de ato administrativo, que é simplesmente um decreto,
se poderia tratar desta matéria por decreto. Uma matéria votada no Congresso, aprovada, que foi objeto de deliberação tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. De repente, essa matéria agora é tratada via administrativa, por decreto. Então, eu tenho dúvidas se realmente não traz mais confusão ainda, porque certamente vai ter reação tanto por parte da frente parlamentar da agricultura, que aqui às vezes é vista com certo desdém, como se por acaso no Brasil a agricultura fosse uma coisa ruim. A frente parlamentar da agricultura, a frente ruralista, é vista assim como se fosse uma coisa retrógrada, uma coisa do atraso, uma coisa que não tem tanta importância no contexto nacional. E, na verdade, somos todos nós, eu não sou da frente, mas sou produtor rural, nós somos produtores de alimentos. Por isso eu queria dizer a Vossa Excelência que fiquei triste quando eu vi esses vetos, porque eu estava animado, achando que a coisa estava andando no ponto de vista do que tinha sido tratado na casa, do ponto de vista do entendimento, e constato que, infelizmente, verificou-se que valeu mais a vontade do Poder Executivo do que a vontade do Congresso Nacional. De sorte que eu queria dizer a Vossa Excelência que compreendo a competência da Presidente e sei que a Presidente da República deve estar com dificuldades, exatamente porque, de um lado, tem a pressão ruralista, legítima, evidentemente, e também a pressão dos ambientalistas. Então, a Presidente fica, talvez, lá sem condições de decidir para um lado ou para outro, fazendo aquilo que é melhor para o país. Eu tenho certeza que a Presidente da República, Dilma Rousseff, tem todo interesse em atender o que é bom para a nossa nação, mas, sinceramente, eu volto a dizer que, quanto à constitucionalidade do decreto, eu, sinceramente, tenho sérias dúvidas. Agradeço a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Tomás Correia. Eu penso que nós produzimos no Congresso Nacional uma legislação possível. Não foi o mais ideal, o perfeito para os mais aguerridos às causas ambientalistas e nem aqueles que defendem com mais profundidade as causas ruralistas. Um dia eu disse à ministra Isabela Teixeira que parecia um antagonismo, porque eu, enquanto senador da República, de um lado, naquele momento, presidente da Comissão de Mudanças Climáticas, membro permanente da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, ativo dentro das questões ambientais, por um outro lado, membro titular da Comissão de Agricultura e coordenador político da Frente Parlamentar Agropecuária, essa frente tida como ruralista. Parecia um antagonismo, mas de fato não é. A experiência dos dois lados me levavam à convicção de que o meu trabalho na defesa do Código Florestal era produzir um equilíbrio entre conservação do meio ambiente e produção de alimentos. Repito, não há sobrevida no planeta, não haverá seres humanos sobre o planeta sem alimentos e sem meio ambiente. Mas, senhor presidente, no que se refere ao mérito, não poderia deixar de externar a minha preocupação ao mérito dos vetos com os médios produtores rurais, e aí fazendo eco ao que disse a senadora Ana Amélia. Com os vetos podem encontrar dificuldades esses médios produtores rurais para manter a sua produção. Os benefícios aos médios produtores rurais na recuperação das matas nas margens dos rios, o plantio de árvores frutíferas na recomposição das áreas de preservação permanente e a possibilidade de regularização da situação relativa às autuações antes de 2008, aquele decreto de crimes ambientais, suspenso até então, porque é um decreto ainda da época do governo do presidente Lula, mas suspenso até a sanção do novo Código Florestal. A partir da adesão ao programa de regularização ambiental, foram eliminados da nova legislação. Também foi vetado o dispositivo que garantia o uso das áreas consolidadas, pois limita a exigência de recomposição a 25% da área total do imóvel, no caso das propriedades que até 2008 detinham até 10 módulos fora da Amazônia Legal. Enfim, são assuntos que devemos acompanhar
ao longo da implementação do Código e, se for necessário, corrigir no futuro aqui no Congresso Nacional. Senhor presidente, eu sou o senador da República, do Estado do Paraná, e quando cheguei ao Senado Federal fiz uma reflexão da importância do meu mandato, da minha atuação. Qual é a função de um senador da República? É representar o seu Estado, a sua unidade federativa. O meu Estado, o Estado do Paraná, é o maior produtor agrícola deste país. Então, essa passou a ser a minha meta, que perseguia todos os momentos, estando dentro da Comissão da Agricultura, em todas as comissões por onde tramitar o Código Florestal, sendo membro da Comissão Mista que analisou a medida provisória 571, dentro da Frente Parlamentar Agropecuária, porque o meu Estado é aquele que produz mais de 20% de toda a produção agropecuária desse país e precisa de um senador que defenda essa produção, mas com sustentabilidade. No caso do meu Estado, no entanto, o Paraná, creio que o fim deste processo traz enormes ganhos. Afinal, somos um Estado composto majoritariamente de pequenas propriedades. O Paraná é o segundo Estado com maior propriedades de agricultura familiar, perdendo tão somente para Minas Gerais. E estas foi assegurado o direito de produzir com a segurança jurídica necessária para tanto. De qualquer maneira, depois de tantos debates, muitos deles extremados e exaltados em demasia, entendo que, mais uma vez, o Brasil dá uma demonstração de maturidade política e democrática. Se já somos exemplo de preservação ambiental no mundo, penso que agora fomos muito além e nós nos tornamos exemplo de legislação ambiental para o mundo. Ao longo de todo o processo, buscamos harmonizar a necessidade de produzir e conservar. E, ao final, penso que fomos bem-sucedidos. Senhor presidente, neste processo, quem venceu foi o Brasil, foi o povo brasileiro, foi a nação brasileira, foi o meio ambiente, mas também foi a produção rural neste país, que já é o segundo maior produtor agrícola do mundo e será um dos maiores responsáveis para alimentar o planeta hoje e amanhã, quando seremos, em 2050, próximo a 9 bilhões de seres humanos sobre esse planeta. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa tarde a todos, as senhoras e senhores.